É pro teu bem, meu amigo. Tomar as decisões difíceis, focar no longo prazo, fazer o que tem que ser feito. É pro teu bem, eles diziam. E só depois de muito tempo fomos perceber que os nossos pais tinham razão. Será que tem alguma coisa que tu precisa fazer que é pro teu bem e que tu ainda não tá fazendo? Nós estamos aqui para te convencer a mudar isso. E te ajudar a conquistar, vencer, superar os obstáculos da vida. É pro teu bem. Vem com a gente que é pro teu bem. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast É pro teu bem, onde a gente debate temas relevantes à tua saúde. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Quem é que nunca se autodiagnosticou com essa doença? Será que nós realmente temos um surto de déficit de atenção na sociedade moderna? É sobre isso que veio conversar com a gente hoje a psicóloga e psicanalista Luciana Deretti. A Luciana é psicóloga especialista em infância e adolescência, também especialista em psicologia para adultos, casais e família. Muito bem-vinda, Luciana. Muito obrigado por aceitar esse convite. Fico extremamente honrada e feliz em podermos estar aqui hoje juntos nesse bate-papo. Afinal, sabemos da importância do tema e do quanto podermos esclarecer a população, né? Esse pessoal que está aí acompanhando vocês e nós hoje, o quanto é importante, fundamental, esse esclarecimento até mesmo para a quebra do preconceito que existe muitas vezes acerca da busca do cuidado e do auxílio e do diagnóstico propriamente dito, que é um pouquinho sobre o que nós vamos aqui hoje falar juntos. Perfeito. Não poderia ter começado melhor. Lu, talvez tu possa começar nos dizendo conceitualmente o que caracteriza o TDAH. Então, o TDAH, na verdade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso significa? Isso significa que ele é um transtorno que está associado às nossas capacidades cerebrais. Aquilo que o nosso cérebro precisa desenvolver. E que, na verdade, o paciente que ele tem o TDAH, ele é o paciente que vai apresentar uma alteração na região do córtex pré-frontal, havendo uma disfunção na neurotransmissão da dopamina e da noradrenalina. O que isso significa? Significa que essa região do cérebro, que ela é responsável por, na verdade, organizar o nosso comportamento, né? A capacidade de fazer a coisa certa, mesmo que isso seja difícil. Esse paciente ele vai ter dificuldades nessas áreas cerebrais, nessas capacidades que ele deveria ter desenvolvido ao longo da vida. Além disso, né, frear e inibir as nossas emoções, as nossas reações também são características, dificuldades que esses pacientes irão apresentar. É um transtorno que tem sido cada vez mais visto, né? Aí fora a gente sabe que de 5 a 8% da população mundial apresenta esse transtorno, né? Então é muito importante a gente estar aqui juntos, unidos, para poder falar acerca, né? E é um transtorno importante também, que ele vai aparecer na infância, e ele vai acompanhar o indivíduo ao longo da vida adulta. E fundamental também, né, gente? Ele é um transtorno de origem genética. O que isso significa? Que é muito sério, que a gente precisa considerar, que a gente precisa realmente poder buscar uma ajuda adequada, porque não depende unicamente do manejo, por exemplo, no caso da infância e adolescência, do pai e da mãe. Eles não vão resolver sozinhos essa questão, né? O paciente adulto, por mais que ele queira melhorar, muitas vezes isso não vai depender da sua força de vontade, porque há uma razão orgânica para este sofrimento, para essa limitação. Bom, tu disseste então que existe uma base que é uma alteração no córtex pré-frontal desse paciente e tem um poder genético já envolvido nisso. Quais são os sinais e sintomas que começam a nos dar a impressão ou alertam sobre essa disfunção? Fundamental isso que vocês nos trazem acerca de questionamentos, porque a criança ela funciona de um jeito, né? O adulto, a vida dele funciona de uma outra maneira. As nossas demandas são diferentes na infância e na adolescência, assim como na vida adulta. Então, a criança que apresenta o TDAH é aquela criança que, por exemplo, ela chega na sua casa e ela pula de um sofá para o outro. É aquela criança que não para quieta. É aquela criança que está na escola e que o professor te senta na cadeira e ele levanta, ele se mexe, ele balança a perna.
É aquela criança que principalmente também não consegue concluir uma atividade sugerida, que ela vai ter um prejuízo no seu desenvolvimento cognitivo, né? Então, por exemplo, é aquela criança que não vai conseguir terminar um trabalho, que não vai concluir uma tarefa, que em casa, na hora da brincadeira com o pai e com a mãe, por exemplo, ele não vai conseguir sentar e jogar um jogo, porque o seu pensamento, o seu raciocínio, ele não vai conseguir acompanhar aquela proposta colocada. Então, são crianças que apresentam dificuldade de aprendizado, muitas vezes, né? Dificuldades de comportamento, porque elas se tornam ansiosas, muitas vezes, né? Então, aí também entra a importância do diagnóstico diferencial, muito bem feito, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, do paciente adulto, né? A realidade do paciente adulto ela é diferente. Então, o paciente adulto é aquele paciente, por exemplo, que chega ao nosso consultório e que vai ter uma queixa associada à sua dificuldade de rendimento no trabalho, né? Aquela pessoa que não consegue executar, que tem a procrastinação como característica do seu dia a dia, né? Então ele se propõe a fazer um treino e não consegue organizar a sua rotina para estabelecer um autocuidado, né? Uma rotina de exercício no seu trabalho, né? Acaba muitas vezes atrasando os prazos, não conseguindo realizar aquilo a que ele se propõe, né? E aí sim, é também aquele adulto, né? E aí tem características que se assemelham, claro, na infância e na adolescência, que é aquela pessoa que não para quieta, né? Que principalmente num bate-papo como agora no nosso, né? Se o William tivesse um TDAH, provavelmente ele já estaria aqui me cortando, né? Porque o seu pensamento vai muito rápido. Então, são pessoas que muitas vezes apresentam também um prejuízo na ordem da sociabilidade, porque não conseguem desenvolver relações afetivas de uma forma fluida, leve, né? Por exemplo, eu como analista de casais, muitas vezes eu recebo casais no consultório e que antes de chegar na demanda de casal, o que emerge para mim ali é, na verdade, a demanda individual de um dos cônjuges em razões de questões individuais do seu funcionamento psíquico, né? Então, por exemplo, um adulto que tem TDAH é aquele cara que muitas vezes não vai ter paciência, né, lá com a esposa, aquele casal que briga demais. Por quê? Porque um não consegue se colocar no lugar do outro e fazer aquele movimento introspectivo de respeitar a vez dele falar, de se colocar no lugar dele, entendendo aquilo que ele vai trazer. Então, as discussões elas vão num crescente que acabam gerando um prejuízo que, às vezes, né, a demanda individual do paciente adulto se transforma numa demanda de casal, né, em razão das características individuais da pessoa. Então, o paciente com TDAH ele vai tendo prejuízos em várias áreas da sua vida, né? Então, é muito importante isso que a gente vai aqui falando. E aí, outro aspecto importantíssimo do paciente com TDAH, a impulsividade. Então, quando a gente falava lá do córtex pré-frontal, a gente falava da capacidade de controlar o seu comportamento, a gente também estava falando da capacidade de controlar as suas reações. Então, são pacientes que muitas vezes vão ter dificuldades de relacionamento, e aí na infância são aquelas crianças, né, que muitas vezes chegam já com questões da autoestima afetada. Crianças que chegam, inclusive, deprimidas, né, porque já tem um prejuízo social em razão do seu jeito de ser. E aí entra algo muito importante, gente, de eu também aqui trazer, né, e aí a importância da busca de um auxílio especializado, que como psicanalista de infância e adolescência, muitas vezes a gente recebe crianças diagnosticadas com TDAH e que, na verdade, são crianças deprimidas. Isso é algo muito importante nós podermos alertar aqui, por isso a importância do olhar especializado. A criança deprimida, ela tem sintomas que se assemelham muitas vezes à criança com TDAH. Ela é aquela criança que não vai parar quieta, porque a criança, diferentemente do adulto, ele não chega no consultório psiquiátrico, psicológico, dizendo, como um adulto, que ele está triste, que ele está angustiado, que ele está preocupado. A criança não tem recursos cognitivos que permitirão que ela tenha esse discurso que fará com que nós, profissionais, tenhamos esse discernimento do que realmente leva a dor ao sofrimento. Então, uma criança deprimida é uma criança agitada, é uma criança que não presta atenção, é uma criança que agride, né, que muitas vezes tem essa impulsividade característica. Então, é muito importante, novamente, assim, a gente poder olhar para esses sintomas, e o William falava algo muito importante no começo do podcast, né? As pessoas se autodiagnosticam, né? Então, tá a criança lá com o sintoma, a escola tá vendo, né? E o pai e a mãe conversam com a escola, daqui a pouco isso aí é TDAH, vamos ver se a gente consegue uma Ritalina. Não é assim. É um diagnóstico muito sério, são sintomas muito importantes e que, se não tratados da forma adequada, vão trazer danos futuros que serão seríssimos do desenvolvimento emocional e cognitivo. Eu acho de extrema importância essa tua colocação final, Lu, em virtude de que toda a informação que é jogada online e que é recebida pelo público leigo, ela é interpretada como dicotômica. Então, por exemplo, muitas pessoas aqui que são impulsivas
ou que eventualmente têm uma dificuldade de rendimento no trabalho, elas podem pensar, eu tenho esse sintoma, então eu tenho TDAH. E não funciona assim quando a gente faz diagnósticos, né, em medicina, psicologia. A gente precisa analisar o contexto, né? Então é bem importante falar que os sintomas vão variar de indivíduo para indivíduo. Eu acho que essa tua colocação ela é extremamente importante. Vale um nugget, Bilieri, viu? Na sua opinião, Lu, a gente percebe, né, cada vez mais pessoas utilizando medicamentos e fazendo tratamentos para déficit de atenção. Antigamente era um diagnóstico do qual a gente praticamente não ouvia falar. E hoje, no nosso círculo social, a gente conta diversas pessoas que estão fazendo algum tipo de abordagem para isso. Na tua opinião, a prevalência de déficit de atenção está aumentando na população ou a gente só aprendeu a diagnosticar isso melhor e a gente deixava esses indivíduos passarem antes? Importante isso, porque nós temos duas frentes aí de raciocínio, se a gente for pensar. Primeiramente, sem dúvida, hoje nós estamos mais atentos aos sintomas, né? Vamos dizer que as redes sociais, né, que a internet, ela tem um intuito informativo que muitas vezes é benéfico no sentido de nos alertar que algo precisa ser visto e prestado atenção. Então, sem dúvida, hoje se reconhecem mais esses casos, porque também existe mais busca de auxílio em razão disso. Agora, algo importante da gente poder também pensar são as características atuais nossas como sociedade. A contemporaneidade, ela tem nos tornado sujeitos hiperativos. Então, por exemplo, isso que tu aqui trazes para nós, né? As pessoas estão lá fora, mas eu não consigo também fazer uma coisa de cada vez, eu estou sempre fazendo várias coisas. Nós temos uma característica como sociedade, que nós somos a sociedade da entrega, do resultado, do rendimento. Então, se naturalizou, até mesmo nós poderíamos dizer, se banalizou, a gente fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente não para quieto, a gente não conseguir ter foco, porque a gente está sempre devendo alguma coisa, a gente está sempre tendo que entregar mais. Então, existe uma ansiedade, porque o paciente com TDAH, ele também apresenta ansiedade, né? Então, novamente, a importância do diagnóstico diferencial lá com o paciente adulto. Porque, às vezes, a gente recebe pessoas no consultório que, na verdade, estão angustiadas, estão sobrecarregadas, não estão conseguindo ter foco, não estão conseguindo ter um resultado, estão com dificuldades de relacionamento, né? Em razão da sobrecarga da vida moderna, da contemporaneidade. E isso se naturalizou, né? Porque quanto mais a gente consegue, mais a gente se sente bem, né? E aí a gente tem um grande, na verdade, prejuízo, na verdade, disso que a gente atualmente vive como sociedade, porque a gente nunca faz o suficiente. A gente nunca chegou lá, a gente sempre está devendo alguma coisa, nós nunca estamos sendo pais suficientemente bons, nós nunca estamos sendo o marido ou a esposa como a gente deveria, a gente nunca está sendo profissionalmente aquilo que a gente imaginou. Então, quando a gente fala de prevalência, entra novamente a importância do diagnóstico diferencial, que é o que vai permitir que se entenda e se saiba realmente o que existe. Porque quando a gente fala de um transtorno de origem genética, isso não é questionável. Quando há uma avaliação propriamente dita por um profissional realmente capacitado, a gente vai ter a assertividade do diagnóstico. Agora, a gente precisa, por isso, esse olhar cuidadoso e profissional para que não se confunda com isso que a contemporaneidade não somente naturalizou, mas a gente poderia dizer banalizou. Não confundir o excesso de atividades com hiperatividade. Perfeito, magnífico. A vida atual nos exige uma hiperatividade, porém não tolera uma falta de atenção. Exato. Perfeito. E aí, se tem algo importante ainda, né? Pensando na perspectiva cognitiva, o que acontece, gente? Hoje, nós sabemos cada vez mais, e os estudos da neurociência têm comprovado, que a capacidade, por exemplo, acerca da criatividade, é totalmente associada à nossa capacidade de ficar sem fazer nada. Né? A gente poder tolerar o vazio, o ócio, nada a fazer, é constitutiva dos nossos recursos cognitivos, da nossa inteligência. Então, a gente tem uma sociedade que nos faz fazer cada vez mais e a gente, na verdade, o que acontece é que a gente acaba conseguindo fazer cada vez menos. O ócio criativo não existe mais, né? Exatamente. Muito bem. Luciana, a gente tem escutado muito, e nós pais de crianças ainda nessa fase escolar, a gente escuta muito mais, se ouve falar hoje, sobre diagnósticos de TDAH. Como tu estava dizendo antes, a criança é mais agitada, a escola já diz, deve ser TDAH. E a impressão que eu tenho é que isso hoje é mais do que quando a gente era criança.
Entende? Eu não me lembro, assim, de... Provavelmente eu era o mais agitado da minha sala, eu era provavelmente do TH. Mas adorei. Eu não me lembro de tanto se falar nisso, sabe? E nem quando eu estava estudando medicina não se falava tanto em TDAH como na última década, sabe? E aí eu te pergunto assim, nós subdiagnosticamos naquela época ou nós estamos superdiagnosticando atualmente? Importante. Nós temos aqui, vou trazer um exemplo para vocês que acho que fala muito bem disso que tu aqui nos traz. Uma pergunta super importante. Uma criança de 7 anos, nos dias de hoje, ela recebe muito mais informação, assim, de uma forma imensamente maior do que um filósofo recebia lá na ancestralidade. Então, nós temos uma hiperestimulação desta geração. Aí, por exemplo, vamos entrar na temática do uso das telas. O que a gente sabe hoje? A gente brinca, nós profissionais, que existe um TDAH que ele é provocado, né? Que ele é cultivado dentro dos nossos lares. Então, na verdade, hoje nós provocamos as nossas crianças com a rotina que nós apresentamos a ela, né? E eu sou uma super defensora cada vez mais de nós podermos promover com os nossos filhos aquilo que os nossos pais faziam com a gente, né? Porque se nós formos lembrar, tem um exemplo que eu adoro usar no consultório, que é quando nós éramos pequenos e vocês compartilham dessa realidade, lembram que a gente tinha 2 canais de televisão que a gente assistia, acho que era SBT e Globo, né? E que o nosso desenho preferido, nós tínhamos uma vez na semana, geralmente era um horário determinado, e que nós esperávamos uma semana inteira para poder ver o próximo episódio. As crianças de hoje, os nossos filhos, eles têm um cardápio de programação, né? Seja de aplicativos, seja, né, de canais, e vamos lá, eles não precisam esperar uma semana para ver o próximo episódio, ainda mais, eles não precisam nem esperar passar o episódio, esperar os 40 minutos para ver o final. Tá chato, eles pegam o dedinho e eles fazem assim. Então, nós temos como sociedade hoje, né? E aí vamos lá, a tecnologia é incrível, ela nos permite estar aqui hoje compartilhando com as pessoas, né, lá fora o nosso conhecimento, está nos permitindo fazer o bem, né? Mas também a tecnologia, ela tem trazido danos que a gente muito se questiona acerca, né? E sabe que se torna irreparável, e aí talvez é o que responde o teu questionamento, né? A nossa infância ela é diferente da infância que os nossos filhos estão tendo, né? E por isso a importância, novamente, de estarmos aqui reunidos em prol desse cuidado e dessa preocupação. Lu, eu me lembrei de um evento recente que aconteceu na minha vida, que a gente não tem TV por assinatura há muito tempo, a gente só tem streaming em casa, né? Desde que as crianças nasceram. Então, há poucos dias atrás, nós fomos a um hotel e no hotel só tinha TV a cabo. E aí, o Benjamin, meu filho mais velho, tava pistola que tinha intervalo no desenho. Quando ele começava a empolgar com o desenho, entrava um intervalo, aparecia propagandas e tal, não sei o que. Ele dizia, por que fica parando o desenho? Entende? Então, nem o intervalo a gente tem mais a paciência de esperar, né? Então, é realmente muito verdadeiro. Onde é que está o botão que passa, né? Exato. Pular anúncio. Onde é que está o pular anúncio? Eu ficava esperando ansiosamente o Tom e Jerry. Me lembro exatamente o horário que ele passava, né? Então, é realmente um fato muito importante. E eu acho que tem se trabalhado muito essa questão de redução de exposição a telas, né? Para as crianças, obviamente, isso é fundamental, mas até para nós adultos. Agora, dentro da rotina de uma pessoa que tem déficit de atenção, além da diminuição dessa intoxicação digital, por assim dizer, que outras medidas podem ser empregadas para tentar melhorar esses sintomas? Então, vamos lá. Nós poderíamos dizer que nós temos uma série de cuidados que eles são determinantes da qualidade de vida desses sujeitos, né? Então, vamos lá. Começando pela rotina. A gente sabe quanto a rotina ela é estruturante da vida de todos nós. Se nós pensarmos que o paciente com TDAH é um paciente que não consegue se organizar, que ele tem uma dificuldade de focar a sua atenção, que ele acaba se perdendo na sua organização, a gente começa pela rotina como uma condição sine qua non da sua capacidade de ser, vamos dizer assim, efetivo no seu viver, de poder realizar. Porque a procrastinação, que é uma das características, vamos dizer assim, mais comuns do paciente com TDAH, ela muito pode ser, vamos dizer assim, beneficiada com esse cuidado, com essa organização. E aí a gente entra nas terapias também, por exemplo, possíveis, né? A gente sabe que temos, né, a intervenção medicamentosa,
Porque quando a gente fala de uma questão, vamos dizer assim, de uma perspectiva genética, a gente sabe que a medicação ela tem o seu papel, a terapia medicamentosa ela é necessária, mas a gente também sabe que os recursos psicoterápicos, né, eles são também fundamentais na melhora do paciente. Então, o paciente poder organizar a sua rotina, e vamos lá, e aí não é só o que o psicólogo vai ajudar ele em sessão, é também aquilo que ele vai tomar desde a hora em que ele acorda, que ele vai programar o seu dia. O que eu digo muitas vezes que existem recursos obsessivos, que embora, novamente, né, lá fora, eu sou obsessivo, ser obsessivo é uma coisa ruim. Não, mas se o paciente com TDAH tiver um cuidado obsessivo acerca do seu dia, acerca dos seus compromissos, se ele anotar, se ele tiver tabelinha, se ele tiver, vamos dizer assim, estratégias cotidianas, isso vai ser protetivo no dia dele. Outra coisa, exercício. Né? E o William, né, acho que é um grande detentor desse saber, né, para colaborar com a gente aqui. O exercício, ele é benéfico não só na perspectiva do corpo, mas também na perspectiva da mente. Né? Quando a gente fala de um transtorno que está associado a deficiências, vamos dizer assim, dos neurotransmissores associados ao prazer, né, à sensação de bem-estar, quando a gente faz o exercício físico, a nossa sensação ela é incrível. Né? Então, a gente também acaba tendo uma regulação, né, do corpo que aciona a nossa mente e a nossa capacidade cerebral. Né? Porque é um só, o corpo e a mente, eles funcionam concomitantemente. E quando a gente fala de exercício, tem algo muito importante quando a gente fala de esporte, que são os esportes de superação. Vários estudos têm mostrado que o paciente com TDAH, que ele consegue executar esses esportes, que ele consegue ter um sucesso nisso, isso também ajuda muito na autoestima. E aí tem uma característica importante do déficit de atenção que a gente não pode deixar de falar aqui, pessoal, que é o hiperfoco. O cérebro do paciente com déficit de atenção, ele vai ter essa velocidade de pensamento, essa quantidade demasiada de ideias, mas ele tem uma capacidade que, quando ele gosta de alguma coisa, de focar. É uma característica do paciente, né? Às vezes tu vai ouvir falar, o fulano foi diagnosticado com TDAH. Tá, mas ele faz aquilo super bem, sim, porque o hiperfoco possibilita que o cérebro dele escolha uma atividade na qual ele vai ter um bom desempenho. Algumas pessoas com TDAH não descobrem durante a sua vida inteira no que eles são bons. Então, o esporte ele é uma forma da gente provocar isso, que o paciente encontre algo que ele vá ali, ele consigo mesmo se superar, e isso vai ter um benefício tremendo na sua autoestima e na sua sensação de bem-estar. Tá, isso é algo super importante, enfim. Estava falando em rotina, né? A minha casa, eu sou cirurgião, eu vivo de rotina. Né? A minha esposa é psiquiatra infância e adolescência, então sabe a importância disso. Então a minha casa é muito rotina, né? Tudo para os nossos filhos, tem horário para tudo, para organizar para as coisas. Claro, tem as suas liberdades de uma infância, né? Mas, claro. E aí tu estava dizendo todos esses fatores que contribuem para a melhora desse paciente ou para a manutenção de um foco mais aproximado. O que pioraria, vamos dizer assim, dos questionamentos que a gente tem é o que a gente usa todo santo dia. A cafeína atrapalha para quem tem TDAH? Olha que importante que tu trazes. Eu lembrei mais dois aspectos que são importantíssimos quando a gente fala do TDAH, e logo mais eu entro na cafeína porque tem a ver com a alimentação, que é a alimentação, né, William? A gente sabe hoje do quanto o que a gente ingere tem um poder imenso no nosso bom humor, né, na nossa capacidade, vamos dizer assim, de se sentir disposto, né, a nossa capacidade atentiva, ela também está associada, né, ao que a gente ingere em termos de alimentação. E fundamental também o sono. Eu preciso dizer isso e alertar aqui, né, as famílias principalmente, quando a gente sabe que estão aqui nos ouvindo, porque o sono ele é estruturante da nossa cognição. Se nós não dormirmos bem durante a noite, nós não vamos ter a mesma capacidade no nosso ambiente de trabalho. Nós não vamos ter a mesma capacidade cognitiva, vamos assim, de prestar atenção, de ter foco. Assim também é com a criança. Então, às vezes, a gente recebe no consultório crianças, a gente acha que ele tem déficit de atenção. E aí a gente vai mapear a rotina e a gente percebe prejuízos imensos no funcionamento diário em razão da falta de sono, da privação, desse momento tão estruturante. E aí, entrando na cafeína, então, né, o que a gente sabe? Existem estudos que têm sido desenvolvidos pela neurociência, né, que têm tentado encontrar, né, um benefício efetivo do uso da cafeína, mas aí a gente entra num aspecto que ainda não se há um determinante, não há um consenso acerca, né? Porque isso aparece muito no consultório. O paciente às vezes diz, tá, Luciana, eu sou desatento, então eu vou tomar mais café.
Não necessariamente, né? Porque aí a gente tem os subtipos do TDAH também, né? Então, por isso, novamente, assim, cada paciente é um paciente, cada sintomatologia ela vai ser específica, porque dentro do TDAH nós temos várias formas de que o sintoma possa aparecer, né? E determinar o seu efetivo funcionamento e as suas efetivas e reais necessidades. Perfeito. Lu, nesse contexto, tenho certeza que ouvindo talvez o teu relato, muitas pessoas tenham se identificado com algum comportamento que é suspeito de déficit de atenção, né? Então, no teu julgamento, toda pessoa que se sentiu enquadrado nesses sintomas e que esses sintomas causam prejuízo à sua vida, tu julga que deveria buscar aconselhamento profissional? No momento em que a gente tem um prejuízo nas nossas vidas, né, acho que isso é algo importante, porque, vamos dizer assim, como se diz, a saúde mental ela está na moda, né? Nunca se prestou tanto atenção à saúde mental, mas também existe, a gente sabe, uma vitimização aí, né? E por isso que quando a gente fala aqui, se nós estamos nesse podcast que fala sobre é pro teu bem, né? E quando a gente fala aqui de alimentação, de sono, de exercício, tem muitas coisas que estão acessíveis a todos nós e que são impactantes na nossa qualidade de vida. Agora sim, se você identifica, né, esses sintomas, essas dificuldades, esses prejuízos, seja junto ao seu filho, seja junto ao paciente adulto, a você, né, adulto que está do outro lado, porque o que acontece, e sempre é muito importante, e eu costumo dizer no consultório, quando há geração de sofrimento, quando existe limitação do viver, a gente, sem dúvida, deve buscar um olhar especializado. Se vai haver uma indicação de uma conduta medicamentosa ou psicoterápica, bem, isso cabe ao profissional. Mas a gente não ter o medo e o preconceito, né, de buscar esse auxílio e esse cuidado. Perfeito, muito bem. Então, abrindo o espaço final, eu gostaria que tu deixasse um recado final para essas pessoas, para quem está nos escutando hoje, sobre esse tema que se torna tão importante na nossa realidade da sociedade atual. Então, Lu, o espaço é teu, por favor, fale com nossos ouvintes. Então, vamos lá, gente. A gente vai falando aqui de um transtorno, que ele é muito amplo, né? E tem algo também importante eu dizer para vocês, quando tu perguntas para nós aqui, né, William, buscar ajuda, com certeza, porque também tem algo aqui que eu preciso dizer para vocês. Nós falamos em TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas nem todo paciente vai apresentar todos esses sintomas. Existem subtipos dentro do transtorno de TDAH, por exemplo, que são os pacientes que vão apresentar somente a desatenção, essa dificuldade de foco, sem serem hiperativos. Isso é muito importante, porque daqui a pouco, eu só não consigo me concentrar, eu sou assim mesmo, minha mãe era assim, meu pai era assim, né? Eles disseram que eles sempre agiram dessa forma. Cuidado, nós podemos ter aí um diagnóstico maquiado pela naturalização da característica familiar e que, na verdade, a tua vida poderia ser muito melhor, tu poderias render muito mais nos teus sonhos, nos teus ideais, nos teus objetivos, se tu tivesse esse olhar especializado. Assim como vai ter o paciente que ele vai ser só hiperativo, ele não vai parar quieto, mas ele vai poder conseguir, em algum momento, prestar atenção. Só que ele vai ter prejuízos na ordem das relações sociais, nos seus demais papéis do viver. Então, por que trago isso aqui nas considerações finais, né? As pessoas têm o costume de ir lá e no Google e colocar déficit de atenção e hiperatividade. E elas tentam encontrar lá, né? Vamos assim, ver em qual daqueles aspectos eles se enquadram, elas se enquadram, e, na verdade, aí existe um amplo universo, né, gente, de comorbidades, de outras dificuldades e prejuízos que podem haver. Então, primeiro, não ter preconceito. Se nós pudermos aqui deixar essa mensagem, né? Vou contar uma história agora para vocês. Eu não sou de Santa Cruz. Estou aqui há 18 anos, né? E uma grata, enfim, né, escolha de uma cidade que eu adoro viver e criar nossos filhos, enfim, e morar. Mas quando eu vim para cá, vinha de Porto Alegre, trabalhava em Porto Alegre, enfim, né? E quando cheguei aqui, fui escolher o meu espaço, né, meu local de trabalho. Eu tenho no meu consultório uma porta de entrada e uma porta de saída, né? Que é para que, enfim, quando eu organizei o meu espaço aqui, eu imaginei bem, o paciente muitas vezes sai com aquele semblante de choro, né? Interior todo mundo se conhece, então por uma perspectiva de proteção, né, de a pessoa poder sair mais à vontade, aqui todo mundo se conhece, enfim. E eu gosto de um espaço amplo, eu tenho uma sala de infância e adolescência, eu tenho um espaço só para os adultos, né? Então meu consultório é grande, ele tem uma porta de entrada e uma porta de saída. Vocês não fazem noção quantas vezes eu escuto as pessoas me dizendo: "Ai, Luciana, ainda bem que tu tem uma porta de entrada e de saída. Porque assim ninguém sabe que eu preciso de psicólogo." E eu digo para eles:
Pois eu mando flores e cesta para minha todo final do ano, porque eu desejo vida longa, porque não há nada na vida mais incrível e mais especial do que a gente se autorizar a cuidar de nós mesmos. Porque se nós não tivermos, vamos dizer assim, essa apropriação da nossa felicidade, ela não vai estar na medicação. Ela não vai estar no produto que a gente encontra numa prateleira. A nossa felicidade ela é construída dia após dia. E a gente se apropriar do nosso viver é o maior presente que nós podemos deixar para todos nós. Então, gente, ainda falando sobre o TDAH, é tanta coisa para a gente falar sobre essa temática, sobre né, essa patologia, esse transtorno fundamental. O paciente com transtorno de déficit de atenção, ele não tem incapacidades cognitivas. Ele não é um paciente burro. Muitas vezes são pacientes com alto QI, com amplas capacidades e que somente elas não são desenvolvidas. Então, sonhar é possível, acreditar para todos nós e realizar os nossos sonhos da mesma forma. Mas para isso, nós precisamos estar capacitados e amparados no corpo, na nossa lógica genética, na organicidade do nosso viver e também do nosso pensar. Me veio uma frase clássica da filosofia, né? Que Sócrates foi um dos primeiros filósofos, pelo menos, a disseminar a filosofia entre os seus seguidores. E ele falava que a fonte principal do conhecimento é conhecer a si mesmo. Perfeito. E isso é o que essa ferramenta da psicologia nos permite. A gente ter alguém que nos ajude a desvendar quais são os mecanismos pelos quais os nossos pensamentos estão gerando comportamentos que a gente deseja ou não deseja, né? Então, eu realmente concordo contigo demais que conhecer a si mesmo é uma ferramenta de saúde imprescindível para a gente ter uma saúde boa. É sempre aquele chavão que eu já cansei de repetir para vocês aqui, que saúde só existe se a gente tem os 4 pilares, que é atividade física, alimentação limpa, sono adequado e saúde mental. Sem esses pilares, a gente não existe. Luciana Deretti, muito obrigado por nos prestigiar e nos dar a honra de conversar contigo sobre esse tema tão prevalente. Certamente não vai ser o último podcast em que a gente vai se encontrar. Pessoal, aproveitem todo o conteúdo que foi dito aqui, vejam e revejam, compartilhem com os amigos que vocês identificaram que são possíveis candidatos ao TDAH. Cuidem da sua saúde mental. É pro teu bem. Muito obrigado. Até a próxima.